Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Declaro aberta a presente audiência pública no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de apresentarmos o parecer preliminar ao projeto de lei número 17662 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, em atendimento ao artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Convido os senhores vereadores, convido o senhor secretário municipal da Fazenda, Constâncio Maciel, para que possa fazer parte da mesa. Gostaria também de convidar membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, professor Felipe, vereador professor Felipe, que possa também fazer parte da mesa. Também gostaria de convidar o promotor da parte da saúde, promotor Tiago Carriço, que possa também fazer parte aqui da mesa. Também gostaria de registrar a presença da senhora secretária Caterine Schneider, da Assistência Social. Também gostaria de registrar a presença do secretário adjunto da Secretaria da Fazenda, Leandro Domingues, da Superintendente de Orçamento e Planejamento, Mariana Krieger, também dos representantes da UFSC, o Marcão, do Conselho Municipal de Saúde, também os técnicos da Fazenda, também os assessores aqui dos vereadores Bruno Souza, vereador Tiago e outros vereadores que também se fazem aqui representando, também o pessoal representando a Procuradoria, todos os demais aqui que acompanham também essa presente audiência pública, também o vereador Lino Pérez também está representado por sua assessoria. Gostaria agora de passar a palavra, primeiramente, para o secretário Constâncio Maciel, para que faça só as introduções, para depois a gente passar para a apresentação do parecer preliminar. As considerações iniciais. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais autoridades nominadas. A nossa presença, a presença da prefeitura aqui é como convidada, né? Porque a nossa apresentação nós já fizemos, né? E agora nós vamos receber o relatório preliminar da proposta que foi entregue. Esse relatório preliminar, ele vai ainda para algumas votações e para fazer as adaptações necessárias, né? Como todo secretário da Fazenda, a gente tem que lembrar que eu só tenho 100%, né? Aí a gente vai ter demanda para passar de 30 para 31, de 32 para 33, de 15 para 20, de 20 para 23, mas tem que entender que isso somado tem que fechar em 100. Não existe um número mágico que consiga fazer 102%, 115%, 100%. E como o orçamento é muito... Nós, a cada ano, nós estamos fazendo uma reavaliação, o nosso orçamento está sendo cada período mais próximo da realidade. Nós já baixamos, acho que do orçamento de 16 para agora, 15%. Então, 19%. Então, é quase 20% do orçamento que nós tínhamos em 16. Como é que é o orçamento? O orçamento é uma previsão do que eu vou arrecadar, do que eu vou receber de verbas estaduais e federais vinculadas, e algum recurso extraordinário que possa vir de emenda, de um convênio assinado com o governo federal ou estadual, algum financiamento de curto ou médio ou longo prazo. Então, é uma peça previsional, né? Eu só vou conseguir cumpri-la se todas as minhas perspectivas e expectativas derem certo, né? Então, nós sempre temos uma parte da parte do orçamento que é destinada a verbas excepcionais, a financiamentos, a projetos, a fatores externos que não dependem diretamente da nossa interferência, né? E uma parte que é consolidada, que é a nossa receita de tributação e taxa. Era essa a introdução que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, secretário Constâncio. Passa a palavra agora
antes de passar para o promotor Tiago Carriço, para o professor Felipe, também que é membro da Comissão de Orçamento, para que possa fazer suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos. Quero comentar aqui o presidente da mesa, né, o vereador Gabrielzinho, sua assessoria, promotor Tiago Carriço, secretário Constâncio, todos os vereadores aqui presentes e todas as autoridades aqui presentes. Nós temos a preocupação bastante grande nessa casa, pelo menos nós que somos membros da Comissão de Orçamento, com relação a uma situação que é comum em todos os anos, né? Nós temos uma previsão, que é o orçamento, uma expectativa criada, e nós temos aqui a obrigação, o dever de estabelecer aquilo que se pode, até quanto se pode gastar dentro dessa previsão. Nós vivemos num país que vive uma mudança de governo, poderia dizer até que uma mudança, talvez até de paradigma, né, com que a gente vai estar assistindo a partir do ano que vem, ou a partir dessa segunda-feira passada, a gente já está percebendo que muitas coisas estão por vir, muitas mudanças, né, e isso traz mais preocupação ainda a essa casa, né, porque nós sabemos muito bem que, desde que autorizando os gastos do município com aquilo que se pensa em investimentos, quando se investe não é gasto, né, mas são investimentos públicos, nós temos a responsabilidade também de fiscalizar, e aí fiscalizar aquilo que nós mesmos autorizamos. Então, a grande responsabilidade dessa comissão presidida pelo vereador Gabriel. Eu até pedi para o Gabriel para que eu fizesse, se tivesse alguma consideração inicial, para que eu pudesse fazer essa fala, porque também hoje, neste mesmo horário, agora às 2h30, aqui em cima, eu vou ficar um pouquinho aqui, mas aqui em cima nós temos uma outra reunião ampliada que é referente à questão dos museus aqui de Florianópolis, a questão de contingências de segurança e tal, e é da comissão da que eu faço parte também, que é da educação. Nós temos um projeto envolvendo a questão dos museus, um projeto de lei apresentado nessa casa. Então, eu quero participar dessa outra reunião também, vou ficar um pouco aqui, já peço a desculpa, porque eu vou ter que estar saindo também daqui a pouco, sairei daqui a pouco por conta disso. Tá? Muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado, professor Felipe, devidamente justificado. Passo a palavra agora, antes de passar a palavra para o promotor Tiago Carriço, só registrar a presença aqui dos vereadores Wanderlei Farias, o Leila, também o vereador Pedrão e o vereador Renato da Farmácia, também feito o registro aqui acompanhando essa audiência pública. Passo agora a palavra para o doutor Tiago Carriço. Obrigado, senhor presidente. Bom, boa tarde a todos. Eu me faço presente nessa reunião a convite do senhor presidente, por isso gostaria de agradecer na pessoa dele e cumprimentar também a todos na pessoa dele. O Ministério Público entrou em contato com a Câmara de Vereadores por meio de um convite para que comparecessem à sede do Ministério Público, a fim de que nós apresentássemos um diagnóstico da situação da saúde no município de Florianópolis. O vereador Dalmo Menezes esteve presente, o vereador Pedrão esteve presente, o vereador Herádio enviou um representante, o vereador Felipe enviou um representante também. Tivemos alguns representantes, e eu acredito que a reunião foi muito positiva, no intuito de trazer aquilo que o Ministério Público coletou com relação à situação da saúde no município de Florianópolis. Como eu costumo dizer, o Ministério Público não tem atribuição e nem deve ousar fazer a cirurgia ou pretender fazer alguma cirurgia em qualquer área que seja. Esse termo é simbólico, mas todos sabem que o Ministério Público não tem atribuição para realizar nenhum tipo de cirurgia. Nem por isso o Ministério Público está impedido, como médico social, digamos assim, de apresentar o diagnóstico acerca das doenças que o seu paciente, os cidadãos ou a sociedade possuem. E a nossa pretensão é, de forma bem limitada, essa: trazer um diagnóstico da situação atual e fazer sugestões, e limitando-se à situação de fazer sugestões ao que seria possível diante desse diagnóstico que é trazido pelo Ministério Público. Nós passamos agora, como muito bem trouxe o vereador Felipe, uma transformação grande na política nacional. O discurso liberal e de direita, ele, com o tempo, vem se fortalecendo, ninguém sabe até quando. Independente da posição de um ou de outro, a verdade é que, independente da escolha, seja ela de esquerda ou de direita, seja ela mais voltada ao liberal
ou ao socialista ou comunista, a verdade é que o Estado nunca vai poder abrir mão de investir em políticas públicas. Esse é o espaço onde, mesmo sendo alguém do viés mais liberal, se ele pretender algum dia abrir mão do investimento do Estado em políticas públicas, ele vai estar aos poucos destruindo a verdadeira função do Estado. Há poucos dias até debatia com um candidato a deputado federal do Partido Novo, e eu até falei a ele, os senhores trazem um discurso de privatizar até alguns aspectos da educação, até alguns aspectos da saúde, e os senhores deveriam perceber que o Estado nunca vai poder se omitir no atendimento à saúde daqueles que realmente precisam, à educação daqueles que realmente precisam e à assistência social em quase sua plenitude. Essas três áreas, e eu boto até assistência social antes da segurança, que muita gente fala saúde, educação e segurança, eu trago até assistência social antes da segurança, porque eu acho que talvez são os três grandes pilares da manutenção do Estado. Feita essa introdução, até para justificar algo que a Constituição também traz, eu passo, então, a dedicar a minha fala de forma bem objetiva, para não me alongar, à questão da saúde. Atualmente, eu sou promotor de justiça da saúde em Florianópolis. A senhora secretária já me viu aqui em algumas situações brigando pela assistência social. Serei sempre um grande defensor do investimento na assistência social. A Câmara de Vereadores já fez grandes avanços na situação da educação, em tempos em que a fila da creche era enorme, ainda é grande, mas era quase fora do controle. Acho que o vereador Renato estava aqui na época, o vereador Lela, me lembro bem claramente o quanto auxiliou, o vereador Pedrão, eu não sei se acho que o vereador Felipe estava, o vereador Gabriel não estava ainda aqui, mas muitas conquistas desse município passaram pela Câmara de Vereadores, e é por isso que eu deposito essa confiança nesse momento, que ele é realmente muito mais político do que de resultado. O recado que se passa com a aprovação da lei orçamentária, ele é um recado de planejamento, ele não vincula, ele não amarra, mas ele é um recado daqueles que foram eleitos pelo povo, demonstrando ao Executivo o que eles têm percebido no seu trabalho diário e onde eles acham que é possível fazer uma adequação. Então, o objetivo é convencer os senhores de que essa adequação é necessária, e aí onde fazer a adequação, a forma de fazer a cirurgia, é algo que é responsabilidade dos senhores e não minha. E eu trouxe alguns dados aqui do município de Florianópolis, encaminhei eles aos integrantes da Comissão de Saúde e Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores, que podem até espantar. Florianópolis, hoje, conta com 105 pedidos aguardando atendimento, 105 mil pedidos, desculpa, falei 105, né? 105 mil pedidos aguardando atendimento na área da saúde em Florianópolis. Sejam cirurgias, consultas, qualquer tipo de atendimento. São mais de 70 mil pessoas em Florianópolis que aguardam algum tipo de atendimento na área da saúde. Eu procurei dividir até por alguns bairros, para que os senhores talvez se identifiquem com a área que representam. Nos Ingleses, por exemplo, nós temos cerca de 7 mil pessoas esperando um atendimento em saúde. No Rio Vermelho, são 6.127 pessoas. No Saco Grande, 4.200 pessoas. No Monte Cristo, 4.100 pessoas. Canasvieiras, 3.900 pessoas. Agronômica, 3.667 pessoas. Na Tapera, mais de 3.000. Trindade, mais de 3.000. Costeira, mais de 3.000. E assim por diante. Só em oftalmologia, são mais de 19 mil pessoas esperando um atendimento em Florianópolis. Só na área da oftalmologia. No dia que tivemos a nossa reunião, lá no Ministério Público, a gente até teve a felicidade, ou infelicidade, e ela está aqui presente, de ouvir um depoimento de um conhecido que não teve o atendimento necessário, não sei se era uma catarata, eu acho, e precisa de um transplante de córnea. Então, essa é a consequência quando não há o atendimento na atenção básica e quando esses atendimentos começam a acumular e aquilo que poderia ser resolvido com um anti-inflamatório, com um remédio contra a pressão, acaba tendo que ser resolvido com uma cirurgia e aí passa a um ponto muito mais grave. Então, a necessidade de atendimento dessas pessoas é para que o município não venha um dia a ter que
vivenciar um caos, um verdadeiro caos na área da saúde, já que os dados só vêm piorando. Em Florianópolis, o atendimento com a Estratégia da Saúde da Família, em janeiro de 2017, era de 100%. 100% das pessoas conseguiam ser atendidas no atendimento mais básico. Neste mês, o atendimento já chega a 80%. Ou seja, o orçamento dedicado, investimentos dedicados à saúde, não estão conseguindo alcançar o atendimento do município de Florianópolis. A fila de espera, que eu dei exemplo aqui, só na oftalmologia, chega a 19 mil pessoas que precisam de atendimento na área da oftalmologia. É triste ter que usar o exemplo concreto, mas acho que é bom para sensibilizar as pessoas. Se muitos de nós aqui estivessem passando por uma situação de saúde que envolvesse um membro, ou a fala, ou a audição, eu acho que, depois da vida, aquilo que nós mais teríamos vontade de preservar é a visão. Se fosse para escolher entre não falar, entre não ouvir, eu acho que a visão seria a prioridade. E existem 19 mil pessoas hoje que vivem a angústia de ter um atendimento em Florianópolis. Em Santa Catarina, esse dado passa de 70 mil pessoas esperando oftalmologia. Atendimento em oftalmologia. Não é só o município de Florianópolis. O orçamento para 2018 foi de 218 milhões de reais na área da saúde. Se esse valor fosse atualizado pelo IPCA, para 2019 seria um necessário investimento de 239 milhões. Se pegássemos o 2018, atualizasse para 2019, daria 239 milhões de reais. No entanto, o orçamento para a saúde, o secretário pode me corrigir, talvez se estiver equivocado, mas nós extraímos isso da lei orçamentária, para 2019 é de 230 milhões de reais. Ele é 9 milhões abaixo daquilo que seria a manutenção do que foi colocado para 2018. Soma-se a isso que nenhum posto de saúde, nenhuma clínica, nenhuma UPA vai ser fechada, ou foi fechada esse ano, não há plano de se fechar nenhuma. Por outro lado, há um projeto concreto de criação da UPA do continente. Só essa criação da UPA do continente, se eu for trazer o valor exato aqui, ela exige um investimento, recursos próprios, de 5 milhões de reais. A cobertura da estratégia de saúde da família, para que fosse restabelecido o atendimento de 100% da população, exigiria mais 7 milhões de reais. O fim das filas de espera exigiria mais 42 milhões de reais, 18 milhões para o fim e 2 milhões ao mês para que fosse mantida zerada a fila de espera. É claro que pode ser um sonho acabar com a fila de espera, mas, pelo menos, minimizar essa queda no atendimento da estratégia da saúde da família, minimizar essa ampliação na fila de espera e preparar o município de Florianópolis para a criação da UPA do continente é algo que eu duvido encontrar alguém aqui que discorde. E, para isso, diante desses dados que eu trouxe, e aqui eu vou encerrando, eu sugiro, eu prefiro nem dizer a palavra recomendo, porque a recomendação, às vezes, não é bem-vinda, né, vereador Gabriel? Eu sugiro que essa Câmara, dentro do talento que tem, dentro das possibilidades que possui, e volto a dizer, não vou nem dar... A gente já conversou, eu e o vereador Gabriel foi extremamente atencioso comigo, já nos reunimos com o Rafael, assessor dele, já pensamos em várias ideias, mas eu acho que nesse momento político não cabe ao Ministério Público dar a sugestão. A Câmara já possui várias sugestões, mas o que eu peço aos senhores é que deem atenção a esses dados. O diagnóstico da saúde em Florianópolis, ele, no nosso ponto de vista, ele é ruim, ele exige uma intervenção, e a esperança é que a Câmara de Vereadores dê essa demonstração de uma intervenção no planejamento, no caso, na lei orçamentária, e, é claro, politicamente, durante o ano, com a fiscalização, acompanhando, o prefeito certamente vai se sensibilizar, isso venha a se executar, as filas de espera venham a ser reduzidas, o atendimento à estratégia da família venha a ser ampliado novamente e a UPA venha a ser criada, como é a vontade de muitos, com sucesso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. O Ministério Público está totalmente à disposição, até de apresentar esses dados. Eu apresentei aos vereadores da Comissão de Saúde e Orçamento, para que talvez o assunto não ganhasse tanto debate, mas estou à disposição de qualquer dos vereadores aí para apresentar esses dados. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Tiago Carriço. Importante panorama, acho que isso é importante para a sociedade ficar atenta, importante para os vereadores ficarem atentos, até no ano que a gente vai estar agora fazendo esse debate, sempre debate até o final do ano, para discussão e melhoramento e aplicação da lei orçamentária para que ela possa, o ano que vem, ser executada da melhor forma possível. Então, agora eu passo a palavra para o assessor da Comissão Técnica de Orçamento, Finanças e Tributação, Rafael de Lima, para que ele possa fazer a apresentação do parecer preliminar da LOA e fazer alguns apontamentos também, para depois a gente dar continuidade à presente audiência pública. Boa tarde a todos. Como o vereador Gabriel disse, meu nome é Rafael, eu sou assessor técnico da Comissão de Orçamento e, dentro das atribuições da Comissão de Orçamento, está a análise das matérias orçamentárias. PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Hoje aqui nós estamos nos reunindo para discutir a Lei Orçamentária, a LOA, e, além disso, outras matérias, como, por exemplo, as contas da Prefeitura em termos de prestação de contas. Então, eu vou, antes de apresentar o parecer preliminar, que foi lido ontem na Comissão de Orçamento, eu vou apresentar alguns dados sobre a lei orçamentária que foram apresentados pela Secretaria da Fazenda para o exercício de 2019. Essa apresentação que eu estou trazendo aqui foram os dados que a Secretaria da Fazenda trouxe na última audiência pública, que foi de competência do Poder Executivo. Então, esses foram os dados que o Poder Executivo apresentou para a população na última audiência pública. Como eu falei, as leis orçamentárias são de iniciativa do Executivo e não da Câmara de Vereadores. São elas Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. Só para a gente entender um pouco como funciona, então, a gente tem primeiro um plano estratégico, que é de 4 anos, que é o Plano Plurianual, e depois, anualmente, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que justamente vão apontar, extraídos do plano estratégico, que é o PPA, as metas, os objetivos a serem traçados para que, na lei orçamentária, esteja descrito já com uma expectativa de orçamento para cada área, para cada política pública do município. Então, a gente chega à LOA, que vai abranger metas com as receitas e despesas de cada política pública. Aqui, mais ou menos, um esquema de como que funciona o planejamento orçamentário do município, também desenvolvido pela Secretaria da Fazenda. Então, a gente tem em vigor o Plano Plurianual de 2018 a 2021, que foi aprovado no ano passado, e a cada ano, então, a gente tem uma LDO e uma LOA. Então, a gente está chegando aí metade do ciclo do nosso PPA com a LOA de 2019. Então, é importante aqui eu apresentar como que funciona a lei orçamentária. A lei orçamentária, ela é uma lei autorizativa. Então, até na ementa diz, estima a receita e fixa a despesa. Então, o objetivo da lei orçamentária é fazer uma estimativa real, baseado em dados oficiais, que apontem uma perspectiva de receita para o ano seguinte, e, a partir dessa estimativa oficial de receita, se fixa a despesa para o município no exercício seguinte. Então, ao fixar essa despesa, a Câmara, o povo de Florianópolis, estará autorizando o Poder Executivo, o prefeito, a desembolsar despesas até aquela quantia autorizada na lei orçamentária. Então, a gente vê a importância de a gente ter uma assertividade no estabelecimento das receitas, na expectativa de receita, porque é baseado nela que a gente vai autorizar o montante de despesa. Então, quanto mais real for a receita, a gente vai ter uma assertividade maior na despesa. Esses dados foram apresentados, então, na audiência pública, do Poder Executivo, e apontava para uma proposta de orçamento para o ano que vem de 2 bilhões e 77 milhões de reais.
Há muito tempo, desde o ano passado, a gente vem, nas nossas audiências públicas e nos apontamentos aqui da Comissão de Orçamento, o vereador Gabriel tem capitaneado esse movimento, também analisando os dados do Tribunal de Contas, que praticamente na última década a Prefeitura de Florianópolis ela vem superestimando a sua receita. A gente chegou, inclusive, no ano de 2015, a conseguir executar apenas 65% do que foi previsto que nós iríamos arrecadar. E a lei orçamentária do ano passado foi justamente um panorama disso. Como vocês podem ver aqui na tabela, em 2018, a lei orçamentária fixou em 2.472 milhões as receitas para o município de Florianópolis em 2018. Mas, como a gente vai poder ver aqui no próximo gráfico, a própria Secretaria da Fazenda ela fez uma reestimativa em 2018 do quanto ela vai conseguir realmente arrecadar. E a gente tem o valor de 1.914 milhões. Então, uma diferença de 550 milhões de reais. Mais de 25% do que foi estimado. Esse ano, justamente baseado nos apontamentos feitos aqui pela Comissão de Orçamento da Câmara, a Secretaria da Fazenda, então, ela fez uma nova política de estimativas de receita, para basear também as despesas. Então, ela apontou em 2.077 bilhões, cortando aí 400 milhões de estimativa de receita, que foi um avanço bastante importante. Só que aí, essa daqui foram os dados apresentados na última audiência pública, que representavam, basicamente, da reestimativa para a estimativa, um crescimento de 8,5%. A lei orçamentária, que foi protocolada aqui, dias depois, ela veio com um valor um pouco maior. Então, a proposta ela foi de 2.180 bilhões, 100 milhões a mais do que foi apontado na audiência pública. Então, e na justificativa que veio da Secretaria da Fazenda, a gente não conseguiu identificar nenhum motivo do porquê desse aumento de quase 100 milhões na proposta. Então, esse foi um dos apontamentos, inclusive depois eu vou mostrar, do parecer preliminar do vereador Gabriel. Então, apesar da gente ter avançado na fixação de uma estimativa de receita, nós temos a convicção ainda que a lei orçamentária ela está com uma estimativa de receita superestimada, pelo menos em 100 milhões. Vou continuar aqui. Como eu falei, se era 8% o percentual de reajuste para a receita reestimada, se a gente levar em conta esse novo valor, a gente está falando em mais de 16%. Só para título de curiosidade, a inflação nos últimos 12 meses foi de 4%, então é mais de 4 vezes maior do que a inflação. Então, isso vai impactar depois, justamente, na questão da fixação da despesa, o que vai fazer, com certeza, a Secretaria da Fazenda, ano que vem, ter que fazer cortes de gastos. Então, quanto mais a gente conseguir acertar no instrumento de planejamento, melhor. Então, esse é um apontamento importante que a gente tem que colocar aqui. Aí, aqui, mais informação sobre como que é composta as receitas do município de Florianópolis. Basicamente, 52% das receitas do município são receitas tributárias, 135 receitas de contribuição, transferências correntes, 666 milhões, 37%, que são as principais fontes de recurso para o município em termos de receitas correntes. Aí nós temos ainda a composição das receitas de capital, operações de crédito vão representar, aí, na expectativa da Secretaria da Fazenda, algo em torno de 66% das receitas de capital, uma importância de 62 milhões, e as transferências de capital,
algo em torno de 21 milhões, 34% das receitas de capital, né? Como a principal receita do município são os tributos, então, um panorama de como que é a composição tributária no município de Florianópolis, né? Então, de receitas tributárias e receitas próprias, além de contribuições e taxas, a gente tem o ISS, que representa 23%, né? É a principal fonte de recursos do município, depois o IPTU, 22%. Depois a gente tem o ICMS, né, a cota participação do município no ICMS, 13%. O fundo de participação dos municípios representam 12% das receitas próprias do município, né? A taxa de resíduos sólidos, né, a famosa taxa de lixo, ela vem crescendo a sua participação, a importância nas receitas próprias do município. O ano que vem ela vai representar algo em torno de 8%, além da cota participação do município no IPVA, que é algo em torno de 7%, né? Aí agora vem a fixação das despesas, as expectativas de despesa. Não consigo porque está remoto. É esse computador aqui que está apresentando. Então, eu estou apresentando de forma remota, não consegue. Não consegue, infelizmente. Enfim, todos esses dados aqui a gente vai deixar disponível na comissão de orçamento, junto à secretaria da comissão, tá? E também estão aqui, parte integrante da proposta, do projeto de lei, que está no site da Câmara. Tá certo. Então, essa daqui, a metodologia, né, metodologia de cálculo que a Secretaria da Fazenda informou que utilizou para se apontar essa expectativa de despesa, né? Então, a despesa do município é fixada conforme o histórico dos dispêndios dos últimos 3 anos do exercício. Além disso, são consideradas a previsão de gastos e as propostas enviadas pelos órgãos. Para aperfeiçoar essas propostas, foram realizadas reuniões com os secretários, onde foram apresentadas as previsões conforme o histórico e fixando o valor máximo da despesa a ser considerado, né? Então, esses foram os argumentos que a Secretaria da Fazenda apontou para levar a esses números, né? Então, a gente tem também, é importante dizer que a lei orçamentária ela deve buscar sempre o equilíbrio. Então, é sempre o mesmo valor da receita, vai ser o mesmo valor da despesa, né? Então, aqui são as informações que a Secretaria da Fazenda trouxe na última audiência pública, mas que também foram corrigidos para algo em torno de 100 milhões a mais, né? Eles trouxeram 2 bilhões 177, mas esse valor, na proposta que chegou, está em 2 bilhões 180 milhões. Os percentuais, né, de participação da despesa da administração direta e indireta, eles permanecem praticamente os mesmos, né? A Câmara Municipal representa 3,3%, né, dos custos da despesa total do município, 57% administração direta, 39% administração indireta, né? Também foi feita uma reestimativa, né, como apresentado aqui, para as despesas em relação à lei orçamentária anterior, justamente diminuindo essa diferença, né, do que estava estimado. Também é importante a gente fazer esse apontamento aqui. As despesas, comparando com o exercício de 2018, né, elas tendem a crescer para o ano que vem algo em torno de 9%. Né? Isso nessa apresentação. E essa apresentação aqui estava com os dados de 2 bilhões e 77. Se a gente for levar em conta o novo valor, que é 2 bilhões e 180, então essas despesas crescem quase a 16%, 17% do que está sendo realizado nesse ano. Então, aqui são os dados de composição das despesas do município, né? O maior gasto que nós temos, a maior despesa do município é o gasto com pessoal e encargos sociais, né? Então, não entra apenas salários, mas todos os encargos previdenciários, benefícios, com pessoal, que está sendo estimado para o ano que vem, algo em torno de 1 bilhão 262 milhões, né?
reserva de contingência, né, para riscos fiscais, 17 milhões. Amortização da dívida do município, algo em torno de 95 milhões. Investimentos, 173 milhões, né, 8% do total. Outras despesas correntes, basicamente o custeio da máquina pública, né, 30% do orçamento, mais ou menos meio bilhão. E os custos com juros e encargos, que é o custeio da dívida do município, é algo em torno de 32 milhões, ou 1% do orçamento, né? Amortização mais juros, a gente vai ter uma impactação de 5% da despesa total do município para 2019. Uma passada rápida aqui, por função de governo. Né? Então, o Legislativo, como eu falei anteriormente, vai representar em 2019 algo em torno de 3,3% do orçamento total. É importante eu dizer isso porque o duodécimo ele representa 5% da receita própria, que é a receita corrente líquida, mais contribuições e taxas. Né? Mas do total, ele vai representar 3,3%. Judiciário, 2,3% do orçamento, né? Os custos com a administração, quase 16%. Segurança pública, 2%. Assistência social, quase 3%. Os custos com previdência social, 16%. Saúde, 17,12%. E esse percentual é do orçamento total, não da receita corrente líquida ou da receita própria do município, né? Custos com investimentos em trabalho, 1%, educação, 18,7%, cultura, 0,6%, urbanismo, 9,5%, habitação, 0,09%, saneamento, 2,2%, gestão ambiental, 0,8%, e encargos especiais, 5%, os outros têm uma participação menor. É importante eu dizer para vocês que esses custos aqui representam os custos por pasta da administração pública. Não necessariamente aqui, como eu mostrei para vocês, educação de 18,6%, mas existem outros gastos com educação que não são administrados pela Secretaria de Educação, e não estão aqui, são às vezes pela Secretaria de Assistência Social, pela Secretaria da Saúde. No total, gastos com educação, ele vai respeitar a Constituição, acima de 25%. Né? Agora, a forma com que esses gastos vão estar distribuídos na estrutura de governo, tem mais ou menos esse panorama. Né? Então, aqui, mais ou menos, como eu expliquei para vocês, os gastos com assistência social no próximo ano, eles estão, no consolidado, vão representar 8,5% das receitas provenientes de impostos. Né? Então, é esse valor aqui embaixo. Do orçamento total, 1.214 milhões são receitas provenientes de impostos. Então, aqui a gente desconsidera repasse de Estado, da União, receitas vinculadas, operações de crédito. É só receitas provenientes de impostos. Então, os gastos com assistência social vão representar 8,5% desse valor de impostos. Sendo que a tarifa social, que é os gastos com a tarifa social do transporte coletivo, né, vai ser de 3,63%, enquanto a função assistência social, propriamente dita, vai representar quase 5% dos gastos provenientes de impostos. Né. É importante destacar aqui que também não tem nenhuma obrigação constitucional para gastos com assistência social. Né. Educação, a gente tem aplicação legal, que são 25% das receitas provenientes de impostos, né, um percentual apontado pela Constituição. O Poder Executivo ele coloca, tanto no plano plurianual quanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma meta de 30%. Ele estipula uma meta de 30% para gastar com educação das receitas provenientes de impostos. Né? Então, a gente tem uma perspectiva para o ano que vem em desembolsar com educação mais de 360 milhões de reais. Saúde, da mesma forma, a gente tem uma obrigação constitucional de 15% dos recursos provenientes de impostos. Né?
Também o Poder Executivo tem uma política colocada no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de aplicar mais do que a Constituição exige, né? Ele estipulou em 19% das receitas provenientes de impostos os gastos com saúde, então que vão representar no ano que vem algo em torno de 230 milhões de reais, né? Aqui a questão do quanto representa a dívida pública com relação à receita corrente líquida do município, né? Então, a gente tem um limite máximo estipulado pela legislação federal, que a gente pode comprometer até 11,5% da receita corrente líquida do município com despesas com dívida pública, e a gente tem comprometido para o ano de 2019 apenas 5,5% da receita corrente líquida, então, que nos coloca numa situação confortável com relação ao endividamento do município, né? Aqui, esse slide, basicamente, é com relação ao duodécimo. O duodécimo são os repasses para a Câmara Municipal, para o custeio da Câmara Municipal. O duodécimo ele é 5% das receitas tributáveis e das transferências constitucionais. É um pouquinho maior do que as receitas provenientes de impostos, porque entra também as contribuições aqui. Então, a base de cálculo o quanto foi a receita, as receitas tributárias e as transferências constitucionais em 2018, e aí 5% desse valor é repassado em 2019 para a Câmara. Então, a Câmara Municipal deve receber, em 2019, a importância de 69 milhões de reais a título de duodécimo para o seu custeio. Então, essas foram as informações apresentadas pela Secretaria da Fazenda, né? Basicamente, essas informações representam a proposta orçamentária, com essa diferença que eu fiz questão de fazer o apontamento, que é que na etapa da audiência pública da Fazenda, foi proposto 2 bilhões e 700 milhões, tanto de receita quanto de despesa, e na proposta que veio para a Câmara, veio uma proposta de 2 bilhões e 180 milhões, algo em torno de 100 milhões a mais, né? Então, o que a gente tem convicção na Comissão de Orçamento é que, por mais que tenha sido um valor inferior do que a LOA do ano passado, ainda assim, a proposta orçamentária está superestimada. Vereador, não sei se o senhor quer apresentar o seu relatório preliminar. Então, vou explicar para vocês como que funciona, então, o trâmite aqui na casa, né? Então, a gente recebeu no dia 15 de outubro a proposta do orçamento do Poder Executivo. É importante frisar que o orçamento do município, as propostas orçamentárias, são competência do prefeito. Os vereadores, eles têm um papel fundamental de fazer as correções, né? Mas a proposta é do prefeito. Então, ele protocolou aqui no dia 15, foi lido aqui em plenário e foi encaminhado para a comissão de mérito, que é a comissão de orçamento. O presidente da comissão, o vereador Gabriel, avocou para ele ser o relator do projeto, e a gente tem, nesse momento, que foi apresentado ontem na comissão, um relatório, um parecer preliminar. O parecer preliminar faz as avaliações de cunho regulamentar, que eu apresentei para vocês, né, e de cunho legal. O que importa nessa fase da análise é se a proposta ela é legal, né, ela vem respeitando o LDO, vem respeitando o PPA, vem respeitando legislação federal. Em termos de legalidade, ela está ok. É claro, como eu falei, a gente tem os apontamentos de ordem regular, né? Regulamentar. A gente fez, é importante destacar que a gente fez algumas comparações do plano plurianual, da lei orçamentária de Florianópolis com o Estado, com a proposta de lei do Estado de Santa Catarina, com a proposta de lei de prefeituras como Porto Alegre e Curitiba, né? E a gente vê algumas diferenças que a gente vai buscar corrigir no trâmite aqui na Câmara de Florianópolis, né? Por exemplo,
O Estado de Santa Catarina ele tem um limite para remanejamento, né, para suplementação de crédito, de 25%, que é o que a Prefeitura traz aqui na proposta também dela. Mas, por exemplo, em cidades como Porto Alegre e Curitiba, esse limite é de 10%. Né? Então, a gente poderia, de repente, quanto mais a gente acerta, a gente faz um planejamento correto, menos a gente precisa desse limite para fazer suplementações. Então, de repente, gradativamente, a gente poderia evoluir e diminuir esse valor, até para ser um estímulo para que a gente acerte mais na questão de planejamento. A gente também sentiu falta das memórias de cálculo, né, porque a Secretaria da Fazenda ele fez esses apontamentos dos números, mas em nenhum momento aqui ela fez um relatório de como que ela chegou nesses números, né, quais foram os índices que ela utilizou. Realmente, a base que ela trouxe principal foi o histórico dos últimos 3 anos, mas se ela utilizou de outros mecanismos, a gente não sabe, então isso seria bastante importante. E também questões no apontamento do relatório do vereador Gabriel, ele fez muitos apontamentos quanto à questão das emendas parlamentares impositivas, que a Comissão de Orçamento vai fazer uma reunião técnica na segunda-feira, às 14h30. Então, como interessa mais aos vereadores, eu não vou me atentar a isso. Então, a conclusão do vereador Gabriel foi que, apesar das inúmeras observações de natureza regulamentar e na ausência de alguns dados importantes, não foi observado o cumprimento das leis que regulam o direito financeiro, a responsabilidade fiscal, assim como a Constituição e a lei orgânica. Desta maneira, eventuais correções e inclusões de informações se darão através de emendas e constarão no relatório final. Sendo assim, recomendo a normal tramitação da matéria. Esse é o parecer. Eu acredito que seja isso, vereador. Muito obrigado, Rafael de Lima, pela apresentação da LOA, do parecer preliminar também, os apontamentos que a gente fez no âmbito do relatório preliminar, do parecer preliminar. Só fazendo uma ressalva que, quando a gente fez esse parecer preliminar, inclusive a gente apresentou ontem na Comissão de Orçamento, até o Edson, estava lá, o Edson, que é da Secretaria da Fazenda, esteve lá acompanhando a reunião e também verificou que não tinha sido juntado a questão das metas, da evolução, das metas fiscais, e fez um comparativo que já tinha sido feito, só não tinha sido encaminhado. Então, me apresentou o documento agora, segunda-feira deve estar sendo protocolado para a comissão, para que a gente possa analisar, verificar se atende todos os requisitos, e aí, no relatório final, a gente poder estar absorvendo essas informações, verificar se está tudo ok. Então, nesse ponto específico, estaria, a princípio, sendo atendido. Então, a princípio seria isso. Agora eu passo a palavra, então, agora, quem tiver interesse, os vereadores, primeiro para os vereadores que quiserem se manifestar, fazer uso da palavra. Vereador Pedrão? Não? Vereador Marquito? Não? Passou o vereador Marquito. Vereador Renato? Depois? Então, vamos passar primeiro para... Então, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro passar, então, para as pessoas interessadas, e aí depois a gente vai passando para os vereadores. Então, o Marcão já levantou a mão? Pode ficar aqui no púlpito, por favor, Marcão, porque para poder pegar a TV Câmara. Fazer apontamento 3 minutos. Quem quiser se inscrever, o Hilário está aí, não? Cadê o Hilário? Só um momentinho, Marcão, só um pouquinho. Então, quem tiver interesse em se manifestar, pode procurar o Hilário ali para fazer as inscrições. 3 minutos, então, Marcão, por favor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Fico feliz hoje, doutor Carriço, de ouvir o senhor, porque nós do Conselho Municipal, meu nome é Marcos Pinaro, Marcão, sou presidente da UFECO, sou vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. E toda a sua fala hoje, a gente está dizendo isso aqui nessa Câmara de Vereadores há muito tempo. Então, a gente sente hoje... Eu gostaria que os vereadores pudessem fazer uma pesquisa de quanto cada município do Brasil gasta do orçamento de saúde, para ver quanto a gente está gastando abaixo da média. A gente sabe que tem municípios que gastam em torno de 20%, 25% a 30%. No nosso município, nós já tivemos orçamento próximo a 20% a 21% há 4, 5 anos atrás. Então, a nossa realidade hoje
mostra que a gente não vai conseguir dar conta da demanda. Nós estamos hoje na rede com 75% da equipe de saúde da família, sendo que nós já tivemos 100%. Nós estamos hoje com 30% da equipe de saúde bucal, sendo que os nossos números foram maiores. Então, tudo isso faz mostrar o problema nosso hoje chama-se orçamento. Sem orçamento não se faz. Temos um outro problema grave em Florianópolis. Eu acho que todos os vereadores e vereadoras têm que saber sobre isso. Nós estamos com perigo de uma epidemia de dengue aqui em Florianópolis. E nós não temos agentes de endemia. E a contratação de agentes de endemias, se caso mostrar que realmente há perigo da dengue, não passa pelo limite prudencial. A gente pode fazer essas contratações, nesse caso, se for comprovado que existe uma epidemia de dengue. Então, a minha sugestão... outra coisa também que eu queria dialogar. O ano passado, o Conselho Municipal de Saúde fez um pedido para a Secretaria de Fazenda, que fosse dividido o orçamento em 12 parcelas. Se nós for aprovarmos aqui 19%, que a Prefeitura repassasse em janeiro 19%, fevereiro 19%, em dezembro 19%. Isso é um pedido. O secretário Constâncio mostrou para nós que existe uma dificuldade, porque no final do ano existe. Mas a gente precisa ter, fora do não, que a gente já está acostumado a receber, o que é possível? A minha ideia do possível é o seguinte: se o secretário Constâncio chegasse assim, Conselho Municipal de Saúde, eu preciso deixar para dezembro 20%, 22%, 23%, mas em janeiro eu vou passar isso, em fevereiro. Por quê? Porque aí se faz um planejamento da execução de saúde. Hoje, no terceiro quadrimestre, nós não estamos chegando aos 15%. Isso mostra o quê? Que a gente não vai... Aí quando acontece esse caso que o senhor citou, da pessoa vai ter que fazer um transplante, é porque saúde não dá para esperar. A pessoa não pode chegar, espera entrar o dinheiro que eu vou fazer depois. Então, a gente precisa ter um pouco mais de como a gente... planejamento de como a gente pode resolver os problemas de saúde que a gente está passando hoje em Florianópolis. Então, eu trago mais uma vez esse pedido para que a gente possa amadurecer junto com os vereadores, junto com a Prefeitura, e uma possibilidade de aumento de orçamento na saúde. Nós vamos ter conferência o ano que vem, Municipal de Saúde, e a gente está devendo já que o sonho da conferência, na época que eu estava com 21%, era 25%. E nós estamos... Mais 30 segundos para concluir. Nós estamos muito distante disso, e a gente sabe hoje, quando o senhor disse que falta 9 milhões, se pegar o que o Conselho Municipal apresentou, o senhor vai perceber que a gente estava certinho no nosso cálculo. Obrigado. Muito obrigado, Marcão. Próximo inscrito, Albertina, por 3 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Só solicitar a fala do Marcos Pinar na ata da sessão, por gentileza. Assessoria para devidas providências. Albertina, por 3 minutos. Boa tarde, eu sou Albertina, sou assessora do vereador Lino Pérez, mas também sou conselheira da saúde, da habitação e do saneamento. Por isso, eu quero tirar uma dúvida bem concreta com relação ao orçamento do saneamento. Eu dei uma rápida olhada, porque são 600 e poucas páginas, e vi que, na questão do destino final e transporte do lixo, ela tem 2 rubricas, uma na CONCAP e uma no Fundo Municipal de Saneamento. Queria entender isso, porque na discussão do saneamento, que teve conferência esse ano, o objetivo era a gente estar reduzindo o investimento no transporte, que é uma única empresa que pega tudo aqui e leva lá para Biguaçu, e que a gente discutisse a política dentro do município. Somando esses 2 valores, são 30 milhões só para isso. É muito dinheiro para pegar o lixo e levar e enterrar lá em Biguaçu. Então, eu queria uma explicação a respeito disso. E, aproveitando que o doutor Carriço está aqui, e ele fala da saúde, eu quero falar da habitação. Nós, anteontem, tivemos a abertura da primeira Conferência Municipal de Habitação, de interesse social, e vi que o investimento é 0,09% em habitação de interesse social. Isso é piada, é brincadeira. Porque hoje nós temos em Florianópolis 68 comunidades que necessitam de intervenção, de regulação fundiária, de infraestrutura social, e isso tem uma implicação muito séria na questão da saúde, da violência,
as pessoas pensam assim, vamos investir na violência, contra a violência, acabar com a violência, vamos armar todos os policiais, vamos trazer mais policiais. Mas a habitação de interesse social é o primeiro passo. As pessoas precisam ter moradia digna num bairro adequado, numa cidade. Tanto que o lema da nossa primeira conferência de habitação é isso, é o direito à cidade na habitação de interesse social. A gente precisa investir, e 0,09% dá R$1.360.000. O que significa isso para 68 comunidades que precisa? Discute-se a tal da fila, tem 60 mil, aliás, desculpa, 20 mil inscritos, mas isso é de 2006, que a Coab passou essa lista de 20 mil inscritos que estão requisitando a habitação de interesse social. 2006, nós estamos em 2018, isso aí deve ter crescido e muito. Nós precisamos ter responsabilidade nas políticas. Por outro lado, em outros quesitos, você vê absurdos. Você vê... 30 segundos para concluir. Se vocês observarem, comunicação do gabinete do prefeito, tem mais de 8 milhões. Tá? E o povo pobre, e assim, para concluir mesmo, essa questão da habitação de interesse social, ela reflete também na questão ambiental, na qualidade de vida. Os postos de saúde, eles podem fazer um levantamento do quanto isso interfere na questão da saúde, seja psicológica, seja de alimentação, várias outras questões de saúde, de epidemias que isso interfere. Então, eu quero pedir que a Comissão de Orçamento comece a repensar a respeito disso. Muito obrigado, Albertina. Mais alguém inscrito? Não. Primeiro, gostaria de registrar aqui a presença do secretário municipal de Educação, professor Maurício Pereira. Então, já que não tem algum inscrito, passo a palavra agora para os vereadores. Professor Pedrão? Vereador Pedrão, por 5 minutos. Só alguém deixou um óculos aqui, acho que é da Tina, né? Seu óculos aqui, Tina? Senhoras e senhores, meu boa tarde. Quero aqui cumprimentar todos os presentes. Quero inicialmente parabenizar o esforço dos funcionários da Prefeitura em elaborar a Lei Orçamentária Anual, que é bastante complicado. Nós sabemos que é muito difícil a elaboração dessa peça. É uma peça que exige um comprometimento bastante grande de todos e uma responsabilidade maior do que o comprometimento, porque, basicamente, o que o município vai executar no ano que vem está previsto nessa lei. Então, por melhor ou pior que possa estar, de antemão aqui, meus cumprimentos pelo esforço, pela dedicação e pelo comprometimento verdadeiro em tentar acertar. Então, deixo aqui aberto a todos esse meu agradecimento. Eu, particularmente, gostaria de poder acompanhar, junto com essa apresentação, o secretário Constâncio, a questão da evolução no cumprimento das metas. Na minha visão, está muito superficial ainda. Acho que o governo pode melhorar bastante essa questão de elencar o planejamento orçamentário e financeiro do município ao cumprimento de suas metas. Existe, obviamente, dentro da minha visão, alguns pontos que nós deveríamos, enquanto município, debatermos. Dentre eles, a Tina trouxe aqui a questão do gasto excessivo em comunicação. Nós estamos observando, sim, que a Prefeitura tem utilizado bastante recurso do município com propagandas. Eu, particularmente, filmei essa semana aqui uma propaganda que estava sendo gravada com moradores de rua e me senti bastante chateado com o que vi. Uma servidora comissionada, no horário de trabalho, gravando propagandas ao invés de estar, de fato, trabalhando na abordagem, na assistência social. Já encaminhamos essa denúncia à frente, espero que a Prefeitura possa tomar as devidas providências. Quando questionado o porquê dessas propagandas, as pessoas falaram que era para conscientizar
moradores de rua. Eu questionei, olha, os moradores de rua vão assistir essa propaganda onde? A prefeitura vai fazer o Alô Televisão e a própria assistente social, comissionada da prefeitura, diz que eles assistem nas vitrines das lojas. E aquilo, para mim, foi o cúmulo do absurdo. Eu tenho isso documentado, está filmado, está aqui no meu celular, que está ali em cima. No momento oportuno, eu vou levar isso à frente, porque se o objetivo real de uma propaganda é essa, conscientizar quem já está na rua, através de uma propaganda de televisão a sair da rua, aí eu tenho que concordar que está tudo errado. Então, eu peço muito, assim, seriedade com o trato do recurso público, em especial com gasto em comunicação e propaganda. Por gentileza. A gente vem observando que está sendo gasto muito recurso, muito. A legislação municipal que trata dos gastos de comunicação não está sendo cumprida, está deixando a desejar. Então, prefeitura, para poupar o trabalho, tanto do Ministério Público, como do Tribunal de Contas e dos vereadores, cumpram a lei de que trata da publicização dos gastos com propaganda. Não está sendo cumprida. É a última vez que alerta. Quanto à lei orçamentária, certamente nós temos uma legislação municipal, que inclusive foi aprovada foi de autoria do prefeito, dizendo que o mínimo a ser investido em educação é de 30%. Me chama a atenção que o próprio chefe do Poder Executivo, enquanto vereador, autor dessa lei da educação dos 30%, não está cumprindo a própria lei que ele mesmo elaborou. Então, eu deixo aqui esse alerta para que não incorra em crime de improbidade, tendo em vista que é uma legislação que está vigente no município. 30% do orçamento deve ser obrigatoriamente investido em educação. Então, solicito que a Secretaria de Fazenda, de fato, corrija ou que o prefeito próprio solicite à Câmara que retire essa lei de vigência, através de um outro projeto revogando essa lei. Porque se temos uma legislação dizendo que o orçamento, 30% tem que ser reservado para a educação, tem que ser cumprido, não pode ser apenas os 19% que estão aqui. E a estranheza maior é que o próprio prefeito foi o autor dessa legislação. Dito isso, nós temos um diagnóstico bastante preciso do Ministério Público, eu tive acesso a esses números, 105 mil procedimentos em fila de espera, dos mais variados, 19 mil só na parte de oftalmologia, exames, pessoas aguardando por exames dos mais variados tipos, dentre eles, da parte de ortopedia, o município tem uma carência muito grande, não temos ortopedistas suficientes, em especial nas UPAs. Mais um minuto para concluir. Foi colocado ortopedia, foi colocado os raios-x nas UPAs, não temos uma equipe de ortopedia. Então, é bastante complicado observar que o município está represando muitas demandas, e essas demandas vão, sim, num momento muito breve, serem repassadas diretamente para um hospital estadual, como é o caso do regional do Celso Ramos. Então, o município tem que contribuir, sim, com a saúde. Nós precisamos atualizar os investimentos da saúde. Solicito aqui que a Secretaria de Fazenda possa espremer da comunicação um pouco, encaminhar os 8 milhões previstos para a comunicação, são suficientes para serem repassados para a saúde e para zerarmos, por exemplo, as filas, a questão do programa Saúde da Família. São 7,5 milhões, correto, promotor Carriça? Esses 8 milhões de comunicação podem ser repassados para a saúde e nós termos 100% de cobertura do programa Saúde da Família. Só para finalizar, Florianópolis foi referência até janeiro de 2017, isso são dados, no programa Saúde da Família, onde tínhamos 100% de cobertura. De janeiro de 2017 até o dia de hoje, nós caímos. Estamos numa curva acentuada, ladeira abaixo, e chegamos hoje a menos de 80% de cobertura do programa Saúde da Família. Esse programa ele trabalha a prevenção e a promoção da saúde. Pense em pessoas que estão acamadas, pessoas deficientes, idosas, que não têm a possibilidade de sair das suas residências, e os médicos, enfermeiros, odontólogos vão nas residências dessas pessoas, averiguar a situação, controlar medicamento, fazem um atendimento que nem plano de saúde consegue fazer. É um programa muito bonito, que dá resultado e que nós não podemos deixar de ser referência. Florianópolis já foi premiada e reconhecida Brasil inteiro
por esse programa. Vamos melhorar, por gentileza, Constâncio. Minha sugestão aqui é que, como mediador dessa briga orçamentária, que possas rever junto ao prefeito os gastos em comunicação e realocá-los para a área da saúde, tendo em vista que há também essa sugestão / recomendação do Ministério Público para que nós possamos evoluir nessa temática. Então, deixo aqui as minhas contribuições. Obrigado pela oportunidade de vir aqui debater com todos e estamos à disposição na tramitação da matéria. Muito obrigado, vereador Pedrão. Próximo vereador Marquito. Marquito está inscrito. Não, a gente não tem como ficar esperando, a gente tem que botar na ordem. Então, a Elisa, então, representando o vereador Lino Pérez, depois o vereador Marquito. Desculpa. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Elisa Jorge, sou assessora do vereador Lino Pérez, do PT, aqui na Câmara. Bom, o vereador não está podendo participar porque tinha uma reunião sobre a questão dos museus que foi agendada com bastante antecedência, então ele está aqui no primeiro andar nesse debate, numa reunião ampliada sobre a questão dos museus em Santa Catarina. Bom, a gente é de extrema importância ter audiência sobre a questão do orçamento, mas a gente fica um pouco apreensivo porque a gente não vê a população aqui, não vê quem é afetado aqui nessa reunião, né? Mas por que será que a gente não vê? Primeiro, orçamento é uma discussão extremamente difícil. É uma matéria técnica difícil de se absorver, difícil de se entender e difícil das pessoas entenderem o que vai acontecer na sua comunidade através dessas rubricas, desses códigos e etc. Né? Então, a gente até está pensando, por que existe um valor tão alto para a comunicação no município, né? A prefeitura coloca um valor tão alto para a comunicação, por que não usa esse valor para empoderar a população, o cidadão? Né? E esse valor seria suficiente para colocar matéria, para colocar no jornal, nas rádios, para fazer um documento que fosse didático, que fosse mais pedagógico, para as pessoas entenderem o que influencia na vida delas, aquilo que é definido aqui na Câmara, proposto pelo prefeito e definido aqui na Câmara. Mas não. Então, quer dizer, como é que a população vem para esse debate? Uma segunda coisa é que o debate está acontecendo de tarde, né? A maioria das pessoas que eu conversei e expliquei o que significa o orçamento na vida da sua comunidade não pode vir, está trabalhando, né? Ela não é um servidor público em que ela recebe dispensa para estar aqui na Câmara. Então, assim, se a gente quer participação popular, a gente tem que fazer no horário e local aonde a população possa participar. E não a gente ficar aqui nessa bolha enclausurado, discutindo na estratosfera, que é isso que a gente faz muito aqui dentro, discute na estratosfera. A gente não faz o nosso link com quem é verdadeiramente atingido lá na ponta, né? Então, e outra coisa, assim, não é só isso. As informações elas devem ser realmente publicadas, disseminadas de uma forma didática. Por exemplo, a questão do orçamento impositivo, né? Acho que, desculpa, eu estava lá, não consegui estar no início, acho que foi falado sobre isso, o que é o orçamento impositivo. Nós não sabemos, nós só tivemos acesso ao que foi executado, ao que será executado, a posição da prefeitura em relação ao orçamento impositivo dos 23 vereadores, porque a gente foi até o Ministério Público do Tribunal de Contas. O Ministério Público do Tribunal de Contas exigiu que a prefeitura expusesse isso. E ontem a gente recebeu essa tabela para saber o que está acontecendo com o orçamento impositivo. Se a prefeitura é obrigada a cumprir, ela também é obrigada a nos dizer por que não está cumprindo esse orçamento, né? Para a gente, inclusive, consertar para o ano seguinte, etc. Mas não, a gente tem que usar... Mais 30 segundos para concluir.
Obrigada. A gente tem que usar desses mecanismos. E qual é a população que vai usar desses mecanismos? Nenhuma, né? Tem que ser através dos vereadores que estão preocupados com isso. Então, assim, a questão da transparência, da participação popular é de extrema importância, e nós nunca vamos realmente ter um orçamento fidedigno, um orçamento que a gente possa dizer está favorecendo a população, se a gente não prestar atenção nisso, se a prefeitura não abrir mão da sua bolha e dos seus vereadores, da base que estão na sua base. Bom, obrigada. Muito obrigado, Elisa. Só lembrando que todos os atos praticados por essa Câmara Legislativa, eles são totalmente transparentes, divulgados em diário oficial, divulgados em jornais de grande circulação, divulgados na mídia, então amplamente divulgado e discutido, e com certeza o convite é aberto e a todas as entidades, todos os conselhos e a população em geral que possa discutir, e não na estratosfera como tentou colocar. Vereador Marquito, por 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui a Comissão de Orçamento, que tem sido uma comissão altamente ativa nessa Câmara, tendo em vista os últimos acontecimentos, né? E agora, acompanhando a primeira discussão do PPA, da primeira LDO, da segunda LDO, da primeira LOA e agora da segunda LOA, a gente vê que vem acontecendo um próprio amadurecimento do processo de análise, avaliação e do processo legislativo de fiscalização, né? Então, eu queria aqui cumprimentar e dizer o quanto que a gente ainda sente falta de alguns instrumentos. E, querendo ou não, na última análise do relatório Tribunal de Contas, que foi do último ano do último governo, do César Souza Júnior, a análise dessa Câmara, ela avaliou vários pontos, né, e que esses pontos eles ainda permanecem para serem adequados nessa atual administração. E é importante a gente discutir a lei orçamentária, a LDO, à luz desse último relatório da recusa das contas do César Souza Júnior, porque a gente vinha falando o quanto que algum daqueles pontos eles vêm se repetindo. E aí eu trago um ponto que o próprio vereador Pedrão colocou, que é um ponto que o nosso mandato vem se debruçando há muito tempo e trazendo e exigindo para que o Executivo realize, de fato, um plano de metas, que ele seja um instrumento de monitoramento e avaliação da aplicação do orçamento da LOA, e mais do que isso, que ele seja o referencial para a apresentação dessa peça orçamentária para o próximo ano. Em geral, nas municipalidades, esse é o principal instrumento, o plano de metas, que ele vai balizar e pautar toda a construção da nova peça orçamentária e o monitoramento da execução ou não da peça orçamentária anterior. Então, a gente sente falta ainda desse instrumento. Eu acho que, se ele viesse anexo, a própria Comissão de Orçamento poderia estar fazendo monitoramento periódico, os vereadores fazendo monitoramento periódico, e isso reflete muito na atual gestão e na ausência de uma política que se comprometa com a transparência. É muito sério isso. É muito sério a gente não ter uma política de transparência, a gente não tem instrumentos de transparência. Eu vou dar um exemplo muito claro. Em março de 2017, quando nós entramos aqui, a gente solicitou o contrato com a empresa Proactiva, que é o contrato do destino final e transbordo, que é o aterro sanitário. Somente semana retrasada que nós recebemos essa cópia do contrato. E para isso acontecer, a gente teve que ir até o Ministério Público. A gente fez solicitação, fez requerimento, foi ao Ministério Público e foi aprovado assim que a gente fez um pedido de informações através do requerimento pela mesa diretiva. Então, não pode isso acontecer. Esse contrato deveria estar no portal de transparência. Por um montante de 30 milhões de reais, como está previsto para a próxima, nessa peça orçamentária, um valor de 30 milhões de reais é mais do que todo o orçamento para esporte e cultura para o município, só para enterrar lixo. Então, essa falta de instrumento também atrapalha o nosso próprio papel de fiscalizador, nosso papel fundamental, que é a Câmara Legislativa, que é um poder independente do Poder Executivo,
e que consegue dialogar com a comunidade, com a sociedade e trazer outras perspectivas e outros projetos, outros modelos de desenvolvimento para a própria cidade. E a gente sempre é vetado para a colocação de emendas, por exemplo. Então, eu faço essa reflexão falando um pouco dessa nossa função nesse momento, que é agora analisar, avaliar e aprovar ou não essa peça orçamentária, a lei orçamentária para 2019. E mais do que isso, os vereadores também têm a função de aplicarem emendas para fazer algumas mudanças que são necessárias, à luz da sua relação com a comunidade, da sua análise de fiscalizador e de legislador. Portanto, eu também queria deixar aqui, nessa audiência pública, a necessidade da Câmara Municipal também estar aberta às proposições de emendas feitas pelos vereadores, porque elas refletem esse diálogo com a comunidade. E a gente viu que na última lei orçamentária isso foi praticamente atravessado, não teve possibilidades de colocação de emendas, e isso dificultou bastante. Quero trazer aqui, vereador Gabriel, esse ponto é um ponto fundamental, porque, querendo ou não, a gente viu aqui a fala do presidente do Conselho, do vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, e cabe aos vereadores, se a peça orçamentária não veio com... Um minuto para concluir. Se a peça orçamentária não veio com o que a necessidade de campo precisa, cabe aos vereadores também pensar em estratégias no diálogo com o próprio secretário Constâncio, com o secretário de Saúde, e propor essas emendas. Isso não precisa ser de um vereador, pode ser, inclusive, da própria comissão, né? Então, eu queria deixar esse ponto e dizer que a gente está, assim, tentando cumprir esse papel de fiscalizador, tentando cumprir esse papel de diálogo com a sociedade e fazer valer que o orçamento ele reflita um modelo de desenvolvimento, um modelo de cidade. E é uma peça muito importante que poucas vezes a população entende e sabe da importância dela. Então, ter uma audiência pública aberta, poder chamar as pessoas para estarem aqui também é fundamental. Então, fica aqui o meu pedido. E, por último, a questão da emenda impositiva, que é um instrumento muito importante. Nós, 5 vereadores, aplicamos um processo participativo, né? O OLP, Orçamento Legislativo Participativo. A comunidade do sul da ilha se envolveu de forma intensa. São 7 projetos aprovados na lei orçamentária do ano passado para ser aplicado esse ano, e a gente não consegue aplicar. Por uma série de fatores, o vereador Gabriel já colocou que na segunda-feira a gente vai ter uma reunião extraordinária para discutir esse tema, mas coloca aqui da importância de a gente olhar para as emendas impositivas, porque elas são o diálogo. E esses 5 vereadores tiveram o processo de abrir as suas emendas. Quebrando o protocolo, mais 30 segundos, vereador Marquito. Obrigado. Esses 5 vereadores tiveram a abertura dessas emendas para fazer um processo participativo. E esse mesmo processo está acontecendo agora no maciço para ser aplicada nessa lei orçamentária. Então, fica aqui o nosso pedido e também dizer que a gente vai estar intensamente até o dia 15 de novembro participando desse processo. Obrigado. Muito obrigado, vereador Marquito. Só lembrando que não é uma reunião extraordinária da Comissão de Orçamento, é uma reunião proposta pela Comissão de Orçamento, onde vai estar a assessoria técnica da comissão, falando com os assessores de cada gabinete, cada vereador, justamente para explicar como é que funciona o mecanismo, para que a gente não incorra em problemas de técnica legislativa ou em problemas de como adequar, como aplicar ou como não aplicar, para a gente puder, ao máximo, evitar com isso aí que seja rejeitado em plenário. Obviamente, o plenário é soberano, mas para que a gente possa ter as emendas colocadas de maneira mais correta possível para que a gente possa ter a aprovação e, pelo menos, a discussão em plenário. Próximo vereador, vereador Leila, por 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos que estão presentes também nessa audiência pública, de tamanha importância, e aqui agradecer a presença do Ministério Público, na pessoa do Dr. Tiago Carriço, que a nossa assessoria, que também está assessorando nesse momento ainda no mandato interino o vereador professor Felipe, que detém um mandato de uma forma que nós pudemos fazer esse rodízio, mas eu venho acompanhando de muito perto, e na semana passada foram apresentados os números que hoje todos aqui puderam acompanhar, em casa também quem está acompanhando pela TV Câmara, pôde ter um pouquinho da noção de um diagnóstico apresentado pelo Ministério Público, preocupado com a população de Florianópolis. São números, são dados, que muitas vezes vereadores trazem à tribuna, reiteradamente, ano após ano,
mostrando da importância que se tem de alguns números serem acrescidos em percentuais, e, na prática, cobrando do Executivo para que isso seja aplicado de toda forma que possa minimizar o impacto da população que carece de atenção. Nós estamos aqui falando mais em relação hoje à questão da saúde, porque realmente o que mais aflige hoje a população, e em Florianópolis, que já foi referência. Isso é que entristece um pouco, às vezes, o Poder Legislativo, na cadeira de alguns vereadores, que carregam, às vezes, a mácula de ser oposição, são oposição por oposição, estão ali só para bater no governo, mas não, é responsabilidade. Quando a gestão, o executivo, se faz de cego, surdo para uma oposição que ela é séria, competente, traz números e é propositiva, ela não está fazendo isso com os vereadores. E é importante, no dia de hoje, que venha um órgão independente do Executivo e do Legislativo trazer algo aqui que possa complementar e pedir respeito, para quando trouxermos agora os números a serem apreciados no plenário, que a base de governo que a gente não vê hoje nessa audiência pública importante, possa apoiar qualquer que seja percentual para cima, fixando, não como meta, mas como mínimo a ser alcançado realmente, que possa o Executivo aplicar para minimizar essas dores. Porque enquanto essas discussões sejam apenas no campo do Executivo e Legislativo, por mera briga, guerra, queda de braço, puxar de corda para um lado para o outro, a população sofre. Pessoas estão na fila, como foi apresentado aqui agora, esperando, e com a esperança de não ser cegas, por conta dessa ineficiência do poder público, por conta de encaminhar de volta os recursos que são arrecadados no dever e a função do Estado, que é dar à saúde. Famílias, nesse exato momento, estão agora no nosso município escolhendo no seu orçamento também, discutindo no seu orçamento, mas não passa na TV Câmara, o que elas vão escolher fazer? Comprar o botijão de gás para a sua casa ou comprar a fralda geriátrica, que muitas vezes o governo também negligencia e não dá para aquele senhor acamado? Política pública. A família está agora discutindo o orçamento para saber o que faz, se atrasa mais 2 ou 3 meses no aluguel, ou paga um exame para a mãe que precisa fazer o exame porque ela precisa tratar um mioma uterino. E as mulheres sendo desrespeitadas na fila do nosso SUS, do município, que era referência. Não tínhamos fila de mulheres esperando exames de mama. Onde é que está a responsabilidade do Executivo e do Legislativo? E viemos hoje aqui, temos um puxãozinho de orelha do Ministério Público. Que bom! Que bom, doutor Tiago Carriço. Que bom ter hoje Vossa Excelência aqui, junto, somando ao quadro do Executivo e do Legislativo, para nos dar força aqui agora, tanto para a oposição, de ser respeitada, mas para a base, para poder enxergar um pouco melhor. Nós somos muito mesquinhos na política. Nós achamos que somos donos dessas cadeiras. Os prefeitos acham que são donos daquelas cadeiras e podem fazer o que quiser com o orçamento. Quando o orçamento fica na mão do prefeito, e a gente sempre discute isso, algo na ordem de 200, 250 milhões de reais para fazer o que bem entender, e faltam 55 milhões apenas para acabar com as filas da saúde no município. Faltam só 55 milhões para poder atingir essa meta mínima que a gente precisa de atenção na saúde da família, voltar a ser referência e ser 100% de atenção de saúde da família, voltar a ter mulheres sendo atendidas e podendo fazer os seus exames preventivos, que é um direito, numa capital do Estado, mas nós somos mesquinhos, preferimos ser mesquinhos, porque a política cria realmente o senso do ridículo do poder, de achar que somos donos da cadeira, dono do dinheiro e dane-se a população. Isso não cabe mais na política, a gente tem que combater isso todos os dias. Repito aqui, agradeço a oportunidade na tarde de hoje. 1 minuto para concluir. Obrigado. Na presença hoje também do Ministério Público, repito isso porque é importante. Desculpe o desabafo, em determinados momentos a gente tem que realmente se emocionar com o que faz, porque acredita, porque é muito difícil, às vezes, sentar nessa cadeira e lutar por algo que você sabe que naquela votação você vai ser vencido, como a gente já tentou colocar orçamentos na saúde para cima e fomos derrubados, e mesmo assim o município mensalmente não cumpre nem o que está aprovado
deixa para no final do ano, parece que só precisa de saúde no final do ano para fechar as contas. Isso tem que acabar. Tudo isso a gente repete dia após dia aqui dentro na tribuna da Câmara da Capital e a gente não é ouvido. Chega. Prefeito, vamos acordar. Ainda tem mais 2 anos da sua administração, tem muita gente sofrendo nessa cidade, preparando cada dia um pouquinho mais de dinheiro para poder pagar um médico de urgência, porque não consegue, tentando dar um jeito no seu orçamento, e nós estamos aqui com o orçamento, preparando o orçamento para tentar minimizar esses impactos na cidade, que não são poucos. E só lamento aqui hoje, mais uma vez, senhor presidente, para concluir, peço aí a Vossa Excelência mais 30 segundos, de não vermos, e eu estou falando isso desde a LDO, desde a audiência pública da LDO, eu não falto nenhuma. Orçamento, desde que eu estou nessa casa, eu não falto, porque eu estou aqui também para cobrar, e eu estou cobrando, e eu não vejo o secretário da Fazenda, excelentíssimo senhor Constâncio, aonde estão buscando os recursos para financiar as OSs que vão trabalhar na UPA do Continente, abrir creches, serviço social, no que foi aprovado. Gastaram quase 10 milhões de reais em publicidade, dizendo que era importante, que era para já, a creche saúde já. Da onde vão vir esses recursos? Não estão na LOA, não estão apontando. Vou repetir para ficar registrado, tenho medo que sejam retirados do pouco que se tem para a estrutura da saúde pública do município, do pouco que se tem para a educação do município, do pouco que se tem orçado para a assistência social do município. Já foi dado, né? 15 segundos para concluir. Se tirarem dessas pastas que já estão sendo apresentados aqui agora um diagnóstico, sim, teremos o caos em todas essas pastas no município de Florianópolis, que já foi referência em todas essas pastas que eu já estou repetindo aqui agora. E é lamentável essa casa assinar isso embaixo. Muito obrigado, vereador Leila. Questão de ordem, vereador Pedrão, rapidamente. Senhor vereador Gabriel, só para informar também a quem está acompanhando e ao Ministério Público e também à Secretaria de Fazenda, e que, se possível, possam analisar a proposta e, se concordarem, que possam emitir também uma manifestação, caso sejam favoráveis ou até mesmo contrários à tramitação dessa matéria, é que nós protocolamos, nosso gabinete, em parceria com outros vereadores, quase que a totalidade da Câmara, nós fomos autores de um projeto que faz com que as economias da Câmara retornem aos cofres do município de forma vinculada à área da saúde. Hoje, a Câmara tem devolvido, aí, em média, ano passado foram 7 milhões de reais. Esses recursos nós não sabemos como foi utilizado. É uma negociação, basicamente, entre o presidente da Câmara e o prefeito da cidade. E nós, aqui, enquanto parlamento, somos responsáveis por essas economias. Tanto o gabinete dos vereadores, em especial, que fazem reduções gigantescas dentro da sua própria estrutura de trabalho, e aqui temos vários vereadores que fazem isso acontecer, essa economia, e conseguimos chegar nesses 7 milhões no ano passado, né? 6 milhões e alguma coisa. Então, esse projeto ele foi protocolado, é uma emenda à lei orgânica, e nós gostaríamos muito que ele pudesse ser aprovado, para que esse ano ainda, de fato, a devolução das economias da Câmara sejam executadas mudanças e melhorias e investimentos na área da saúde. Esse projeto ele é muito importante, ele deve tramitar agora na Comissão de Constituição e Justiça para análise da sua legalidade e, na sequência, a Comissão de Saúde e Orçamento, e aí deve vir a plenário. Então, deixo a público a intenção desse projeto e aqueles que concordarem, enquanto instituições também, que possam manifestar o apoio necessário para a aprovação da matéria. 7 milhões economizados no ano passado já ajudariam bastante em resolver alguns problemas da saúde, né? Muito obrigado, vereador Pedrão. Lembrando também que existe outro projeto em tramitação, que é a redução do 10º. Então, são vários projetos aí que a gente sabe que a gente possa ter uma economia e um incremento na receita do município. Então, algo que a gente possa estar amadurecendo, discutindo e melhor aplicando para a sociedade em geral. Último vereador inscrito, o vereador Renato da Farmácia, por 5 minutos. Boa tarde, presidente Gabriel, Rafael Lima, doutor Carriço, secretário Constâncio, senhores vereadores, público nos assiste. Eu confesso que
não era meu propósito vir à tribuna, mas como isso está sendo transmitido, nós temos que colocar algumas coisas no seu lugar. O primeiro, que esse caos que foi transmitido aqui da tribuna, eu não sei de qual é a cidade, não é da nossa. Porque, em primeiro lugar, a saúde de família de Florianópolis foi classificada pela Folha de São Paulo como a melhor das capitais do país. Além de ser a melhor em cobertura, ela ainda avançou no atendimento em 30%, porque começou a melhorar a sua equipe no atendimento básico, como a colocação de receitas, fazer exames, onde se aumentou o atendimento em diagnóstico. Na sífilis, por exemplo, quando você tinha um número pequeníssimo de diagnóstico de sífilis no município, a partir dessa equipe, que foi colocada informação para um atendimento que não precisa do médico, simplesmente aumentou em 5 vezes o número de pessoas com diagnóstico de sífilis. Por que acontece isso? Porque houve um aumento de trabalho. Não porque aumentaram os casos, mas houve um aumento de diagnóstico. E nós temos aqui que separar também, vereador Pedrão, o que é meta do investimento do gasto. Por exemplo, a saúde, ela tem a meta de 19%, deve chegar agora a 16%. Ela pode gastar 19%. A educação tem uma meta de 30%, deve chegar a 26%. E eu entendo também, eu também gostaria que nós tivéssemos aí 25%, 30% da saúde, eu também sou da área da saúde. Mas vamos tirar da onde? Eu sempre entendo que alguém que quer colocar um aumento no orçamento da saúde, educação, segurança, seja onde for, nós tem que colocar também onde é que vai tirar. Concordo aqui, em gênero, número e grau, com o que o doutor Carriço falou, a questão da saúde que está reprimida com relação, principalmente à oftalmologia. Nós vimos isso pela preocupação do secretário Paraná, em trazer um convênio agora, em utilizar os espaços que já existem, com os médicos fazendo trabalho na área de oftalmologia a preço SUS. Isso vai ser realizado agora. Então, nós vamos entrar no ano que vem, praticamente com a filha de oftalmologia zerada, por um trabalho e pela preocupação que a Secretaria da Saúde do município tem. Então, existe essa preocupação. Quando se fala aqui de 8 milhões para a área de publicidade, eu quero aqui também contradizer o vereador Lela, de que ninguém gastou 10 milhões para propaganda OS, até porque não existe esse dinheiro. Qual é a importância do dinheiro da publicidade? Por que nós temos hoje no país o aumento da AIDS? E já se falando numa segunda onda de AIDS no mundo. Vocês têm visto propaganda do governo federal de prevenção da AIDS? Não. Não se vê mais ninguém mandando usar uma camisinha. Então, qual é a importância que nós temos nesses pequenos 8 milhões anuais para que haja uma cobertura com relação à propaganda? É de informações, e nós precisamos fazer informações à população. Nós temos hoje uma cidade de quase 500 mil pessoas. Não se consegue chegar só com informação mentirosa por rede social. Nós precisamos usar o jornal, a televisão e o rádio para informações verdadeiras. Então, é de fundamental necessidade que haja esse dinheiro exatamente para a questão da comunicação. E também porque esses 8 milhões, nos dados colocados pela saúde, o que vai modificar isso? Nós não podemos pensar, por exemplo, em querer corrigir a saúde com uma gotinha daqui, outra gotinha dali, nós temos que ter planejamento. Mas, para isso, o que nós precisamos fazer? Aumentar a arrecadação da cidade. A outra questão da UPA, olha, eu não consigo entender. Para quem conhece o continente, para quem conhece aquela região do Jardim Atlântico, de São José, ser contrário à abertura de uma UPA que vai atender a mais de 100 mil pessoas, eu não consigo entender em falar de saúde e não querer abrir uma UPA. Porque nós tivemos trabalhando no governo do César
exatamente para que essa UPA acontecesse em lugar do CARS. E essa missão nós tivemos à Prefeitura do bairro, quando nós conversamos com toda a população da região. Não é Florianópolis que vai pagar a UPA. A UPA vai ser dividida com o governo federal, governo do estado e Florianópolis. Por quê? Vai atender São José também. E vai ser colocada numa das áreas, talvez, mais carentes de saúde pública. Ou vocês pensam que é muito fácil de alguém que mora lá no continente vir na UPA da UPA do Rio Tavares ou na UPA de Canasvieiras em pleno verão com a falta de mobilidade que a cidade tem? Então, são questões, minha gente. É muito fácil vir para a tribuna e falar daquela senhora que está na fila. Qualquer pessoa na fila de saúde pública nos entristece. Mais 1 minuto. 2, como todo mundo ganhou, né, vereador? Tudo bem, não tem problema, meu amigo. Então, 2 minutos para o que ocorre? É muito fácil vir falar de política e falar em desgraça alheia. Isso é uma tribuna tranquila. Eu também queria, por último, colocar aqui da questão do raio-x. Esse mesmo vereador, que hoje criticou a colocação do raio-x, falou várias e várias vezes que o município não tinha raio-x, e hoje tem raio-x e ele fala mal do raio-x. Então, tem coisas que eu não consigo entender, Constâncio, vereador, secretário. Existe um sistema do raio-x que foi colocado tanto no sul da ilha quanto no norte da ilha, já em consonância com os servidores. O raio-x é apenas para fazer o diagnóstico, não é para fazer o tratamento, não precisa de ortopedista. O raio-x ele é para fazer o exame para que seja encaminhado para o hospital de servidores quando há um problema. Então, essa é exatamente a função. Inclusive, se ainda não está interligado, esse é o programa da interligação da UPA com os servidores. Então, eu só queria esclarecer a população que nem tudo é uma desgraça, como tem se colocado aqui na tribuna. Outra coisa, reformamos o Canto da Lagoa, a Lagoa, o Pantanal, o Campeche, tudo investimento em saúde. Sem contar na quantidade de médicos que foram contratados, de equipes. Então, dentro de um orçamento de uma cidade que não tem indústria e onde tudo é proibido fazer, porque quando nós trouxemos o projeto da Marina aqui, essas mesmas pessoas que criticam a saúde hoje, criticaram a Marina. Ora, nós estamos trazendo investimento para melhorar a cidade. Também não pode. Então, nós temos que dizer também de que nem tudo é essa desgraça. Muito obrigado, vereador Renato. Vereador Pedrão, última consideração sobre a... É só uma questão de ordem ali. Eu respeito muito a experiência do vereador Renato e gostaria só de poder também discordar. Eu não quero politizar nem trazer debate eleitoral para essa reunião, porque não é o foco dela. Mas o vereador Renato ele traz um dado que, na minha visão, ele não é fidedigno, dizendo que a saúde, aqui em especial o Programa Saúde da Família, teve uma ampliação em 30%. Gostaria de saber qual é a fonte, porque a fonte da própria Secretaria de Saúde, do próprio Ministério Público e do sistema que nós temos enquanto agentes públicos de monitoramento da saúde municipal, eles mostram justamente o oposto. Então, o meu questionamento ao vereador Renato é qual a fonte desse dado que ele traz à tribuna. Referente à questão de vamos tirar da onde os recursos para alocar aonde, o vereador está correto nessa fala. Justamente, o orçamento, se nós vamos tirar de uma área e colocar em outra, nós temos que retirar de algum lugar para realocar. E aí, a minha fala, do vereador Lela, vereador Marquito e os outros que antecederam, inclusive de alguns membros dos conselhos, foi justamente falando da questão da área da comunicação. 8 milhões em comunicação é bastante dinheiro. Talvez utilizando um pouco menos desses recursos nessa área de comunicação e realocando para a área da saúde ou da assistência social, seria um bom início. E voltando só à questão do Programa Saúde da Família, linkando a questão da comunicação, eu não vi da Prefeitura Municipal nenhuma propaganda no sentido de prevenção à AIDS. E o Programa Saúde da Família, eu acredito que seja mais do que uma propaganda, seja de fato a prevenção, porque a equipe médica vai na casa das pessoas onde tem justamente os maiores índices de incidência dessa doença.
Então, eles levam o preservativo e entregam na casa da pessoa. Então, isso, para mim, é muito mais assertivo do que uma propaganda televisiva ou qualquer outra forma. E, para finalizar assim, minha participação aqui, senhor presidente, hoje nós estamos brigando muito por mais recursos financeiros para determinadas áreas, sem querer tirar de nenhum lugar. Precisamos, antes de pensar em mais arrecadação, pensar em como estão sendo realizadas as despesas do nosso município. Será que nós não temos torneiras a fechar? Será que nós não temos obras a investigar se de fato não foram contratadas por um valor acima do valor de mercado? Será que as compras públicas estão de acordo com o preço de mercado? Será que nós temos condições de melhorar o processo de compra na administração pública? Eu deixo aqui ao secretário Constâncio, que sei que tem bastante empenho em reduzir os gastos da nossa prefeitura, para olhar o caso da prefeitura de Três Rios, no Rio de Janeiro, onde eles criaram uma secretaria, na verdade, uniram diversas secretarias e formaram um setor de compras públicas, compras e contas públicas. E, a partir desse setor, eles tiveram grandes economias na aquisição dos produtos. Obviamente, com um cronograma de pagamento que era cumprido, não deixando atrasar os fornecedores, etc. Então, deixo como sugestão também, para que possa ser analisado e, caso pertinente, seja trazido aqui para o município de Florianópolis. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Pedrão. Só pra, já vou conceder a questão de ordem, vereador Renato, só para a gente não entrar num debate, porque, obviamente, cabe aos vereadores fazer fiscalização, se é que tem alguma superestimação de preço ou não, aí cabe a cada vereador trazer as provas, os documentos, os indícios de que isso está acontecendo ou não. Agora, a gente ficar jogando no vazio, a gente não sabe. Então, acho que esse é o dever do parlamento e do parlamentar, fazer a devida investigação e encaminhar os órgãos competentes. Com relação à questão de alocação de valores, também cabe a cada vereador também fazer a sua destinação, e cada vereador que teve aqui, vereador ou representante de entidade, ele teve aqui passando o seu posicionamento, o seu ponto de vista, e aqui eu acho que cada um tem que respeitar o ponto de vista do outro, como foi respeitado também do senhor. Então, vereador Renato, questão de ordem. Só para responder ao vereador Pedrão, eu vou trazer isso em tribuna durante a sessão semana que vem. Esse aumento de 30% é da Folha de São Paulo, dado pela Secretaria Municipal de Saúde. E outra coisa que eu esqueci de colocar aquela hora, de que as cidades que gastam mais em saúde do que Florianópolis é porque tem hospitais. É o caso de Criciúma, Joinville e Blumenau. Muito obrigado, vereador Renato. Então, só para a gente dar o encaminhamento final, só lembrando aos vereadores e ao público que nos assiste aqui também presencialmente ou também pela TV Câmara, hoje está sendo realizada a audiência pública. A partir de segunda-feira até o dia 14 de novembro será um prazo para a apresentação das emendas parlamentares. Como já foi falado aqui, na segunda-feira vai ter uma reunião com a assessoria técnica da Comissão de Orçamento, com os assessores dos vereadores, para poder fazer a técnica legislativa e a melhor aplicação dessas emendas. A partir do dia 14 de novembro até o dia 3 de dezembro será o prazo para a apresentação do relatório final, do qual estou como relator da matéria, onde vai ser analisado todas as emendas, todas as informações, colhida todas as sugestões feitas tanto pelos parlamentares quanto também pelas entidades civis, para depois, a partir do dia 3 até o dia 7, será prazo de vistas para os vereadores que possam requerer, questionar alguma situação, algum ponto do parecer final, e a partir do dia 10 a expectativa é que a LOA ela possa estar apta e estar indo no plenário para votação, discussão e aprovação. Então, gostaria aqui de agradecer a presença do secretário Constâncio Maciel, do doutor Tiago Carriço, promotor, também dos vereadores que fizeram presente, todas as entidades, todos os assessores, todo o público em geral. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e está encerrada a presente reunião.